Então bora para mais um Rumo ao 100k e hoje eu vou te ensinar como você deve se comportar, ou pelo menos como eu me comporto. Isso vem me entregando baitas rentabilidades em momentos como este, onde o aporte tá meio nebuloso, a gente não sabe muito bem onde tem que aportar, né? Pô, as ações estão caras, os fundos imobiliários não estão tão descontados assim, tem desconto ainda, mas não tá tanto assim, talvez não faça sentido com a minha margem. Como que funciona este momento específico e o que você tem que avaliar para que você chegue numa conclusão se faz sentido ou não certas movimentações. E aí a gente sempre tem que seguir um passo a passo, né? Esse passo a passo os alunos conhecem muito bem. E basicamente você vai ter que olhar os ativos da sua carteira e você sempre vai dar preferência, primariamente, para os ativos da sua carteira. Então isso é uma regra. Isso é uma regra. Se a gente parte do princípio que você está escolhendo bem as ações, os fundos imobiliários, os ativos em geral, ETF, cripto, qualquer coisa que seja. Você está escolhendo bem seus ativos. Está passando por um filtro, cálculo valor intrínseco, aporta com margem. Se você está seguindo esses aportes, né, e sua carteira está sendo montada dessa forma, que é o que deveria ser, né? Se você não tá aportando assim, você vai aprender ainda. A gente tem que partir do princípio de que os ativos que estão na sua carteira são bons. E a gente sempre vai olhar primeiro para os ativos bons. Por isso que os ativos da carteira têm prioridade. Você não vai ficar caçando todo mês um ativo novo para você investir. Não, você vai primeiro olhar dentro da sua carteira se tem algum ativo com desconto. E se houver, você vai aportar nele. Lembrando que você sempre tem que conferir se teve alguma mudança de fundamento, se o desconto que ele tem é irracional, coisa de mercado, é medo, não faz tanto sentido assim, como aconteceu com o BB Seguridade, né? Pô, o melhor exemplo de agora, o BB Seguridade e Petro a R$ 30, né? Era meio irracional, o risco embutido ali estava muito grande, a margem, o prêmio de risco estava muito alto, então fazia sentido a gente alocar o nosso patrimônio. Por isso que os nossos aportes foram focados nessas duas empresas, né? E o Odontoprev também, que estava bem descontado. Mas você consegue perceber que isso produz bons resultados, né? Olha que doideira. Isso aqui só de variação de cota, né? Sem contar os dividendos. Mas só de variação de cota eu ganhei R$ 56 mil. Foi quase maior do que o maior aporte que eu fiz nela, né? E aqui em BB Seguridade não teve tanta rentabilidade em variação de cota, mas só de dividendo que eu ganhei em BB Seguridade no último mês, vamos dar uma olhada aqui, só pra você, ó, vou pegar aqui ativos e aqui eu vou digitar BB Seguridade, vamos ver se, ó, BB Seguridade, olha só o quanto que eu recebi nos últimos 12 meses de BB Seguridade, 1912 lá em agosto e agora em março 11 mil, então esse dividendo aqui já é isento, já tá no meu bolso, já reinvesti na verdade, né? É uma coisa que não é considerada dentro dos consolidadores. Enquanto, na verdade, na Odontoprev eu tenho 56 mil sim de valorização, maior valorização do PB Seguridade, até pela característica das duas empresas. E esse dinheiro aqui ainda, teoricamente, não é meu, né? Para ser meu, tem que vender a posição e tal. É sempre bom se ter um ativo pagador de dividendo também. Tanto que a rentabilidade total, que é o retorno total, que a gente chama, é mais importante do que só a variação. E a Petro aí, que realmente estava muito barata. A gente fez compras a 35, 34, 32, a gente chegou a comprar 29,90. Eu fiz uma comprinha pequena de quando tava 28,80, que eu não tinha tanto assim para comprar, né? Foi secando o caixa mesmo. E aí você consegue perceber aqui que foi uma baita compra, né? E mesmo que tivesse ali aí em torno de R$ 30, ainda teria sido uma baita compra, se ainda não tivesse valorizado tudo isso, ainda assim seria uma baita compra, porque a gente tava comprando com prêmio de risco muito alto, premissas que a gente colocou no valor intrínseco muito alto, com proventos mínimos de 6%, então era uma compra assim meio óbvia, né? E aí a gente chega num ponto agora onde a gente tem uma valorização de praticamente todos os nossos ativos, com exceção de Banco do Brasil aqui, né? Porque o nosso preço médio era um pouquinho mais alto mesmo, e eu não fiz compras quando caiu, porque eu preferi outras empresas que estavam com mais margem. Mas você consegue perceber que praticamente todas as nossas ações, elas estão subindo. E aí estão subindo assim de um ponto que talvez não faça mais sentido aportar nesse momento de acordo com o valor intrínseco, né? Então, o valor intrínseco de Itaúsa que a gente calcula é 42, tá 44, será que vale a pena? Não vale. Itaúsa, valor intrínseco ali a gente aportaria 13,50, 13,70, 14, não vale. Sanepar até caberia novos aportes, né? O nosso valor intrínseco é um pouquinho acima, 9,50, mas não tem margem. Então, se não tem margem, não faz tanto sentido assim a gente aportar. Eu quero aportar abaixo do meu valor intrínseco e com margem. Quanto de margem, Léo? Aí é muito de perfil de investidor. Mas, em geral, eu tento exigir aquilo que grandes investidores exigem. Então, o Warren Buffett exigia 20% de margem. O Graham, que era investimento em valor, que é um tipo diferente de investimento, né? Vai olhar mais para empresas que estão super descontadas, que a qualidade não é tão boa assim, enfim. Mas ele olhava 100% de margem, ele exigia. Então, percebo que as pessoas mais inteligentes do que nós na parte de investimento, eles exigem uma margem alta, 15, 20% em média. Então, a gente tem que exigir 15, 20% em média de margem. Então, a EFIC, nós ganhamos 100% de valorização, né? As únicas empresas, e aí eu não quero que você olhe isso. Isso aqui é o primeiro passo e ele não é o passo definitivo, que é você olhar preço médio. Preço médio não quer dizer muita coisa, tá? Se eu fosse olhar para o preço médio, eu compraria ou o Banco do Brasil ou o Klabin dentro da minha carteira. Se eu fosse olhar para o preço médio. O preço médio importa? O preço médio nem
importa, falar a verdade pra vocês, tá? O preço médio nem importa. O preço médio, ele mais vai te enganar do que te ajudar muitas vezes, tá? Mais vai te enganar do que ajudar, mas isso é 2 horas de live que eu faço com o pessoal da mentoria. Mas o que eu quero te mostrar aqui é sobre margem, cálculo do valor intrínseco, né? O primeiro passo, cálculo do valor intrínseco e margem para aportes. E aí, sendo bem sincero, olhando aqui para as empresas, olhando para o ranking de ações aqui, que eu tô até de olho em 2 ações específicas que apareceram aqui no ranking de ações da Ward, que é o Banco ABC e a própria Wiz, né, que eu tô de olho nelas duas, talvez para entrar na carteira, mas ainda assim não bate as minhas margens específicas. A gente tem 2 tomadas de decisão. E aqui agora começa o jogo de gente grande, né? Aquela informação que faz sentido você escutar e refletir bastante tempo sobre ela. Então você vai escutar esse vídeo hoje e eu quero que você reflita sobre essa frase alguns dias da sua vida. Porque isso aqui vai ser um ensinamento que eu demorei muito tempo para aprender, eu não inventei isso, né? Então não veio do Léo, porque se viesse do Léo, pô, teria um questionamento. Será que o Léo tá certo? Porque tem que ter esse questionamento. O Léo é novo, o Léo não tem 70 anos de experiência no mercado. Mas se o Léo está replicando um conhecimento repassado por pessoas que tiveram 70 anos de experiência, 50 anos de experiência, 40, e todas elas com bons resultados, pô, então não é sobre o Léo. O Léo é só o mensageiro. E a mensagem tem que ser maior do que o mensageiro, né? O único que o mensageiro é maior que a mensagem é Jesus Cristo. É o único, porque ele é o autor da mensagem, né? E nós somos só honrados de poder repassar essa mensagem de Cristo. Mas tirando Cristo, cara, a mensagem tem que ser sempre maior do que o mensageiro. Tem que ser sempre maior do que o mensageiro. Então eu quero que você anote aí no papelzinho, de verdade mesmo, anote no papelzinho. Primeiro passo para aportes. E aí funciona muito bem nesse momento onde a bolsa está mais cara. Mas você também deveria seguir isso quando a bolsa está lateralizando ou quando a bolsa está caindo. É porque quando a bolsa estiver caindo, muita coisa vai estar em oportunidade. Só que como que eu vou direcionar meus aportes? Quando a bolsa está subindo, poucas coisas estarão em oportunidades. Então fica mais óbvio para onde você tem que olhar. Só que quando a bolsa está caindo, é mais difícil ainda. É mais difícil ainda, porque você tem que escolher entre várias que estão em oportunidade, qual que está em maior oportunidade. Então como que eu defino isso? Primeiro passo, cálculo de valor intrínseco. Não tem como fugir disso, cara. Não tem como definir se você vai comprar uma ação por 30 ou não, se você não sabe o quanto que você deveria pagar nela. Aí eu tenho que pagar nela 35. Pô, então 30 faz sentido, talvez. Pô, não, eu tenho que pagar nela 25 só. Pô, então 30 faz sentido? Não faz. Você vê que você tira a subjetividade? Era justamente isso que a gente estava discutindo no vídeo anterior. Inclusive, a gente vai entrar agora numa parte que faz-se necessário que você entenda o vídeo anterior que eu soltei no canal, tá? É sobre o Banco do Brasil. E aí, continuando aqui, depois do valor intrínseco, a gente tem que olhar margem. Margem. Eu só compro ativo se tiver margem. Se não tiver margem, eu não compro. Não tem dessa de, eu vou comprar aqui porque a empresa é boa mesmo, no fundo, no longo prazo, sempre valoriza. Beleza. Se você comprar hoje Itaú, sem margem, VEG, sem margem, e elas continuarem sendo boas como são, no longo prazo você vai ter lucro. Só que você pode ter um lucro muito menor do que um cara que só calculou o valor intrínseco de Banco do Brasil, que é bem pior, falando de qualidade, do que o Itaú. Aí o cara fez um aporte oportuno em Banco do Brasil, ganhou muito mais dinheiro do que um cara que investiu na empresa melhor, por conta do retorno embutido. Se você paga 10% mais caro no ativo, o ativo tem que valorizar 10% a mais, você vai ficar no 0 a 0. E aí depois tem que valorizar mais 10%, você tem uma valorização de 10%. Então perceba que se você investe no Banco do Brasil descontado, se ele valoriza 10%, ele nem chegou no valor justo ainda, mas você já tem 10% de valorização. Perceba que é mais fácil. Então a gente sempre vai tentar aportar em coisas que estão descontadas. Nem sempre vai ser possível, nem sempre. É o caso agora. É possível aportar em coisas descontadas? Pô, Banco do Brasil, a gente calculou o valor intrínseco e eu posso aportar nele até R$27. A gente calculou, tá aqui na Word, né? Você vem aqui, ó. Inclusive, você viu eu calculando, isso é uma baita ferramenta aqui de valor intrínseco. Se você ainda não conhece a Word, assim, não faz sentido você não usar a Word. É a melhor plataforma de análise avançada. Não é aquelas plataformas de, só mostra os... Não. Inclusive, tem CNPI entrando em contato para poder utilizar a plataforma. Fazer alguns ajustes específicos para analistas. Cara, top demais, né? Então, reconhecimento dos analistas. Então, faz sentido você também utilizar. Então, presta atenção. Se a gente calcula aqui um valor intrínseco, vamos pegar aqui, por exemplo, Banco do Brasil. Pô, Banco do Brasil, a gente calculou no meu preço teto, nas minhas premissas, e aí é por isso importante assistir o vídeo anterior. Talvez você até pause esse vídeo, assista o vídeo anterior, acelerado 2 vezes, é 10 minutos, você termina rapidão. Você vai entender o porquê que é R$27 de preço teto, né? A gente usa algumas premissas aqui que eu já expliquei no vídeo anterior. Então, a gente viu que temos 10% de margem. E aí, eu quero, vamos supor que eu tenho só essas empresas aqui para aportar, para ficar simples o exemplo, porque na verdade você tem todas as empresas da sua carteira, beleza? Mas aqui vamos usar só esses exemplos aqui. Percebe que se eu fosse escolher por margem, eu usaria aquela que tem maior margem. Ou seja, se eu fosse olhar pela margem, eu compraria BB Seguridade. Então perceba aqui o quanto que você precisa ter conhecimentos, como que eu posso dizer,
conhecimentos finos, né? Porque se você aprende a teoria, pô, você vai ficar bom. Mas com conhecimentos finos, você vai aprimorando aquela teoria que você aprendeu. E aí, perceba, se eu entro aqui na minha carteira, hoje, BB Seguridade já compõe 7% da minha carteira total. Não é 7% da carteira de ações, não, é 7% da carteira total. Então já é um baita aporte que eu tenho, né? Não é qualquer tipo de aporte. Daria pra aumentar? Daria. Na minha banda de desbalanceamento, que quem me ensinou isso foi Markowitz, o cara que ganhou o prêmio Nobel de 92, ele disse que eu poderia ir até desvio padrão de 5 para frente e 5 para trás. Eu usei isso de acordo com o meu perfil de investidor, principalmente adaptando os ensinamentos de Markowitz aqui no Brasil, e uso uma banda de desbalanceamento de dobro e metade. Não faz sentido eu te explicar isso aqui agora, porque isso é um conteúdo mais para alunos mesmo. Mas eu poderia ter até 10% da minha carteira de BB Seguridade, certo? Poderia. Eu até poderia. Quero? Não é a intenção. Se eu já sei que eu tô meio desbalanceado, talvez não é a intenção, entende? Então, eu só faria isso se realmente eu só tivesse a oportunidade de fazer isso. Ah, Léo, a próxima empresa da sua carteira que não tem aí mais de 5% é Banco do Brasil. Só que Banco do Brasil, apesar de ter uma margem de 10%, no vídeo anterior você falou que você aportaria se tivesse uma margem de 15%, 20%. Tem como a gente fazer esse aporte? E aí agora vem aquilo que eu te falei, que eu vou te ensinar, que vai valer uns 2, 3 mil reais, tá? Bom, se o Banco do Brasil hoje tem um preço TET de 27,11 e eu quero tirar aquela margem aqui de 15% que eu quero ter no Banco do Brasil, então menos 15%, para eu saber mais ou menos o quanto que eu devo pagar aqui, pô, eu deveria pagar aqui R$ 23. R$ 23. Vamos ser mais exigentes ainda? Vamos tirar 20% de margem, porque o 23 aqui é para ter 15% de margem. Então se eu comprasse Banco do Brasil hoje, a 23 eu teria 15% de margem. Legal, aí já começa a ficar legal a história, né? Já começa a fazer sentido, principalmente pelas premissas que eu utilizei nesse valuation. Só é R$ 27 por conta das premissas que eu usei no valuation, que eu tô bem exigente lá no valuation. Tem que assistir o vídeo de ontem pra você entender. Inclusive, você pode usar o vídeo de ontem para vir aqui na Word, calcular todos os valores intrínsecos, né, pelo fluxo de caixa da sua carteira. Esse é um baita exercício. Se você fizer isso, cara, você tá na frente de 90% da galera que investe aí. Então aqui, se eu pego os 27,11 e agora eu tiro 20% de margem, eu teria ali que aportar em torno de R$ 21,68. Isso aqui seria o aporte perfeito em Banco do Brasil. A R$ 21,68. Considerando que o Banco do Brasil estivesse a esse preço e as ações estão nos preços de hoje, porque uma coisa é, Léo, mas o Banco do Brasil chegou a R$ 19, porque você não aportou? Porque tinha outras empresas com maior margem. Então perceba, eu tô falando que seria o aporte ideal, Banco do Brasil, a este preço, enquanto as ações de hoje estão nos preços de hoje. BB Seguridade a R$ 32 era muito mais interessante do que Banco do Brasil a R$ 21,68 lá atrás. Petro a R$ 30 era muito mais interessante do que Banco do Brasil a R$ 19 naquele momento atrás. Principalmente naquele momento em que a gente tinha dúvida do quanto que viria o resultado. Então, hoje a gente tem mais clareza da recuperação do Banco do Brasil, que pode realmente demorar, mas que vai acontecer, que já começou. Então, perceba, tá vendo que você tem que ir juntando nuances? Então, aqui o ideal seria o valor entre esses dois valores de aporte no Banco do Brasil. Entre esses dois valores. Algo em torno de R$ 22,50. R$ 22,50 seria um aporte legal. E aí eu tenho duas opções. Eu posso vir aqui na corretora, clico aqui em negociar, clico compra, porque eu quero comprar Banco do Brasil, né? Aí eu digito aqui, ó, Banco do Brasil. E aí eu falo que eu vou comprar aqui Banco do Brasil, só que eu quero no preço de R$ 22,50. É o preço que eu quero comprar Banco do Brasil. E aí eu posso colocar a validade de hoje, eu posso deixar aqui válida até executar, ou seja, até acontecer mesmo, chegar a este preço e eu comprar, ou até eu cancelar, no fechamento do leilão. Então, por exemplo, vou colocar aqui, por exemplo, só nessa parte aqui do executado ou cancelado, tá? Vou clicar aqui para comprar 100 ações de Banco do Brasil a este preço. Vai comprar? É óbvio que não vai comprar, ó. Apareceu aqui, ó, status da ordem, tá? Tem uma ordem aberta, e aí tá até o vencimento, né? E aí aqui, ó, 100 ações ao preço limite de R$ 22,50. Por que que não vai comprar? Porque o cara que tá vendendo hoje, ó, o cara que tá vendendo mais barato hoje, isso aqui a gente chama de book de ofertas. Toda corretora tem, tá? Isso aqui mostra as pessoas que estão querendo vender e as pessoas que estão querendo comprar. Ó, as pessoas que estão querendo vender, tem gente querendo vender a R$ 24,79. Que preço que tá agora? Agora tá R$ 24,67 agora, ó, porque outra pessoa vendeu a 67. Então você percebe que esse preço vai ficar oscilando aqui, que é o preço do último negócio. Então se a última pessoa vendeu a R$ 24,69, então vai ficar aqui, 68 agora. Então você percebe que tem gente vendendo a R$ 24,78 aqui embaixo, tem gente vendendo a R$ 24,70, tem gente vendendo a R$ 24,68, tem gente que vendeu agora a R$ 24,67. E aí você percebe que tem gente comprando a 67, a 57. Isso aqui vai ficar alterando. A minha ordem vai sair agora, a 22,50? Não vai sair, porque agora o que o pessoal tá negociando, eu tenho a minha oferta lá embaixo, né? Se eu pudesse baixar, eu ia conseguir ver minha ordem lá embaixo, de 22,50. Mas não vou conseguir, né? Não vou conseguir. Então, essa é uma das formas de fazer, mas ela não é eficiente, porque você só compraria
pagaria se chegasse a esse preço. E aí você teoricamente teria que deixar um dinheiro reservado para isso, né? Não necessariamente reservado, mas você pode até ser executado, só que você vai ficar devendo lá. E aí você tem que cumprir com esse dinheiro depois, né? Então aqui eu vou até cancelar a ordem, vou cancelar a ordem, porque essa primeira opção de comprar Banco do Brasil a 22,50 não é tão efetiva. Qual que é uma efetiva então, Léo? E aí a gente fala sobre opções. Não é um negócio muito simples, não é um negócio milagroso como a maior parte das pessoas que te explicam sobre opções aí que você vai pesquisar na internet, elas te dizem. Tanto que eu só ensino opções pra galera da turma da mentoria só depois que o pessoal encerra toda a mentoria. Então são 550 aulas. Depois que a galera aprende 550 aulas, eu começo a ensinar sobre opções. Porque realmente é algo mais complexo. É algo que inclusive pode alavancar muito seu patrimônio ou ele pode destruir muito o seu patrimônio. Então perceba, como pode alavancar muito seu patrimônio, ele tem um pouquinho mais de risco, sim. Se você não souber fazer de maneira correta, você vai se lascar. Então aqui, o meu princípio para usar e as minhas premissas para utilizar as opções, ela vem através do Kraken, o meu modelo de negócio, o meu modelo de alocação, lá dentro do N, o finalzinho ali, 10% da carteira só e de maneira bem específica, os racionais são bem específicos. E o racional que eu quero te explicar aqui hoje é o racional da venda de put, que é uma opção. Put é um contrato de opção, não vou te explicar sobre opções aqui, tá? Inclusive, o Wesley, que é o cara das opções, tem um canal chamado O Cara das Opções, ele grava junto comigo, explicando sobre opções, inclusive é meu parceiro do Peito, amigão, ele começou o canal porque eu motivei ele que ensinar opções, a gente estudou juntos, como se fosse colega de faculdade mesmo, né? Gastamos uns 40, 50 mil só com curso de opção aí, e aí eu falei, pô, eu não cabe opção dentro do meu canal, eu não tenho tempo pra explicar, porque eu vou calcular valor intrínseco a galera. O cara precisa primeiro aprender a calcular valor intrínseco pra depois mexer com opção, então não daria pra eu desfocar tanto também. Cria o seu canal aí, cara, e ensina só sobre opções. É como eu chamava ele muito de cara, é igual o cara das opções. Então se você quiser aprender o que é put, como funciona as puts, como funciona as calls, ou calls, como a galera chama, né? Nós estamos no Brasilzão, é call mesmo. Como que eu posso usar isso? Vai lá no canal do cara das opções, tá? Até vamos fazer o seguinte, eu sempre gosto de movimentar a galera, né? Vocês sabem que uma coisa que eu me orgulho muito é de ajudar aquela pessoa que eu sei que ela é esforçada. Se eu sei que ela é esforçada, eu faço de tudo pra ajudar, cara, de tudo pra ajudar. Só compartilhando aqui com vocês o que aconteceu comigo hoje. Ontem veio um técnico de internet aqui pra tentar passar o cabo lá da sala aqui pro estúdio. O cara tava numa preguiça insana, assim, ó. Se não acontecesse do jeitinho que ele queria enfiar o cabo lá na tomada lá da sala e o cabo saísse aqui. Se não saísse, ele não ia fazer. Ficou com uma preguiça, assim, absurda. Ele não tentou olhar como que funcionava as tubulações, ainda nada. Aí chegou hoje um outro cara da Vivo. E aí esse cara da Vivo, um senhorzinho, cara, ele já chegou alegre. Aí, pô, trabalhando alegre, eu já fico feliz. O cara tá sorrindo, trabalhando, sorrindo, pô, é porque o cara tá de bem com a vida, não é verdade? Aí ele falou, pô, não tá passando aqui. Encontrou o mesmo problema do outro cara, não tá passando aqui na tubulação, não segue. O que que foi a resposta do outro cara? Não tem como, deixa quieto, tchau, vou tirar umas fotos aqui e pronto. Foi isso a decisão do outro cara. E aí o velhinho da Vivo, cara, ele falou assim, não, vamos dar uma olhada aqui. Se não passa por essa tubulação, vamos ver por aquela outra. Aí o cara ficou aqui e tal. 30 minutos, ele conseguiu resolver o problema que o outro não conseguiu, por preguiça provavelmente. E o cara saiu rindo, brincou com a Sara e, nossa, e aí esses caras eu gosto mais de ajudar, cara. Eu gosto muito de ajudar. E aí uma das coisas que normalmente você vai ver eu fazendo sempre aqui no canal é a gente tentar ajudar canais menores, porque era uma coisa que eu sonhava muito em ter isso. Quando eu era bem pequenininho, eu pedia para as pessoas maiores do que eu, falava assim, me ajuda aí, fala lá do meu canal, tô me esforçando. E é uma coisa que eu gosto de fazer é isso, né? Falar dos canais menores, que eu sei que são canais bons, são canais que do cara esforçado, o cara que tem conhecimento, o cara que tá ali tentando passar, e só o YouTube ainda não ajudou ele. Faça isso junto comigo aqui agora. Para honrar o conhecimento que eu te passo aqui, faça isso aqui, ó. Vamos entrar aqui no cara das opções. Vamos entrar, ó, inclusive o último vídeo dele aqui vai casar muito bem com esse vídeo que eu tô soltando hoje. É os 3 erros que a maioria comete ao operar opções. Pra você não começar errando. Então vamos clicar aqui, ó. E aí eu vou deixar um comentário aqui, ó. Tropa da GD. Bora honrar o Weslão. Aí você deixa um comentário assim, ó, hashtag vim pelo Léo. Se inscreve no canal, dá o like no vídeo e assiste o vídeo também, né? Tem que assistir o vídeo que ele é muito bom, tá? Assiste os últimos vídeos aí, dos últimos 10 vídeos do canal dele que você vai aprender muito sobre opções. Continuando aqui na nossa argumentação, então, como eu não quero fazer por essa forma aqui, eu posso fazer pela forma das opções e ainda ser pago por isso. E não vou te explicar como funciona, por que que você é pago, até pra você ir lá pro canal do Wesley e aprender, tá? E senão o vídeo aqui ficaria muito longo.
Mas aqui dentro das opções, aqui na EQI você vem aqui, ó, clica módulo de opções, a gente clica aqui em Banco do Brasil, a gente tem opções que são contratos. Então eu vou pegar aqui, dia 17/4 é o vencimento deste mês. Eu não vou ficar no vencimento deste mês, eu vou ver lá no vencimento do mês de maio, tá? Então lá no dia 15/5, lá no dia 15/5. E aí aqui você consegue ver, não precisa assustar com esses números aqui não, tá? Não é nem minha intenção de te ensinar isso aqui agora não. Mas é só pra você ir já interligando os pontos, que toda vez que eu te mostrar, você vai aprendendo alguma coisinha nova. Então aqui a gente tem as calls e aqui a gente tem as puts. E a gente quer o quê? Put, venda de put, porque quando eu vendo uma put, eu sou obrigado a comprar a ação que eu defini. Então perceba, aqui o strike é o preço da ação que eu quero comprar. O Banco do Brasil está a 24,67. Eu quero comprar 24,67? Não, a gente definiu que eu quero comprar 22,50, não é? Então eu vim aqui, ó, 22,50, ó. Aqui a gente deu sorte porque tem um strike a 22,50, mas poderia ser 22,52, 22,48. A gente ia pegar o mais próximo aqui de 22,50. Então aqui a gente tem um de 22,50. E aí eu tô nas puts e eu quero vender uma put. Então tá aqui, ó, venda de put, tá vendo? Venda de put. Quando eu vendo 100 puts do Banco do Brasil, o que eu estou falando? Ó, quando chegar lá no dia 15/5, que é o vencimento que eu escolhi, você pode me obrigar a comprar o seu Banco do Brasil a 22,50, que foi o strike que eu escolhi. Então eu escolhi a data que eu vou comprar, que é 15/5. Eu poderia escolher qualquer outra data, tá vendo? Mas eu escolhi 15/5, que são os vencimentos mensais. Eu escolhi qual preço que eu quero comprar, que vai ser 22,50, certo? E escolhi a quantidade, que é aqui no caso das opções é de 100 em 100, não tem fracionário nas opções. Só se você estiver negociando ETF, BOVA11, VVB11, aí você consegue fracionar, né? No caso, o 1, 2, 3, porque o bloco de ETFs, ele já é teoricamente fracionado. O lote é de 1 em 1. Aqui o lote das ações é de 100 em 100. Então aqui, ó, quando eu vendo isso aqui, eu vou ganhar R$24 de prêmio, que é o que a gente chama de dividendo sintético. Não tem nada a ver com dividendo, mas a gente chama de dividendo sintético, porque a gente consegue utilizar as ações para poder nos pagar isso. E aí eu consigo pegar esses R$24 que caem no mesmo dia da minha conta, investir eles, e eu fico com essa obrigação lá pro dia 15/5, que é de comprar Banco do Brasil a 22,50. Tem alguns cenários que podem acontecer. Se chegar dia 15, vamos pra tela preta aqui agora, que eu até preciso te mostrar isso aqui na tela preta. Algumas opções que podem acontecer aqui, e aí como tô de mudança, eu tô até com a canetinha aqui, com a coisinha, mas eu não sei por que não tá funcionando, não tá funcionando. Aí depois eu vou arrumar isso aí. Mas vamos lá, o primeiro cenário, vou com o mouse aqui mesmo, tá? O primeiro cenário é o Banco do Brasil chegar lá no dia 15/5 e a cotação estiver abaixo de 22,50. Abaixo de 22,50. O que vai acontecer com o Léo? Vamos supor que a cotação estivesse, vou pegar um vermelho aqui, ó, estivesse a R$21. Por algum motivo, tá R$21. O que vai acontecer com o Léo? O Léo será obrigado a comprar 22,50. Então isso aqui, o primeiro cenário, quando a cotação está abaixo do que aquilo que eu me comprometi a comprar, eu, entre aspas, fiquei no prejuízo. Fiquei no prejuízo, porque eu vou ter que comprar Banco do Brasil a 22. Só que se eu fosse comprar do mercado, estaria 21. Léo, então qual que é o sentido e qual que é o racional de fazer isso? Parece que não faz tanto sentido. Tem um risco da ação cair? Pois é, tem um risco da ação cair. Mas você percebe que a gente tá partindo do princípio de que a 22,50 eu compraria? Então se a ação hoje tá a 24, ela cai para 23. Aí depois ela fica lá em 23, cai para 25,80. Quando ela bater 25,50, você não acha que o Léo ia comprar? O Léo ia comprar, provavelmente. O Léo ia comprar. Então o Léo comprou lá 22,50. E aí ele não comprou através das opções, ele comprou lá direto no home broker mesmo, comprou porque tava 22,50. E caiu para 21. Pô, o Léo não vai ficar no prejuízo? Então o cara que tá comprando sem as opções ou com as opções, ele não vai ficar prejuízo. Porque eu quero comprar 22,50, só que caiu a 21 por algum motivo. Eu poderia até comprar mais depois a 21, né? Mas vamos tirar, vamos supor que eu fosse fazer só um aporte. Então eu ficaria nesse prejuízo de 1,50. Mas dentro das opções, pelo menos eu teria R$24 a mais. Então eu ficaria menos no prejuízo, beleza? Qual que é o segundo cenário? O segundo cenário é esse aqui, ó. Chega lá no dia 15/5 e aí a cotação está maior do que 22,50. Maior do que 22,50. Vamos supor que estivesse a 24. Vou pegar o verdinho aqui agora. Tá? Continuou, é 24,64. Continuou esse mesmo preço. Bom, lembra qual que é a minha obrigação? Comprar Banco do Brasil a 22,50. Então eu sou obrigado a comprar, certo? Só que quem me obriga é uma outra pessoa. A pessoa vai querer me obrigar a comprar as ações dela por 22,50, sendo que no mercado ele consegue vender a 24,64? Não. Então neste caso aqui eu não vou comprar Banco do Brasil. Apesar de ter a obrigação de comprar, eu não serei obrigado por quem tem esse direito de me obrigar, porque ele consegue vender no mercado a 24,64. Aqui a gente fala que a put, no caso, virou pó. E aí eu ganhei o quê? O prêmio. Eu ganhei o prêmio, certo? Aqui no caso, o prêmio de 100 açõezinhas seriam 24 centavos por ação, como são 100 ações, R$24. Só que aí, quem tá começando vai ganhar R$24, que já é um baita dinheiro, já dá pra você comprar uma ação a mais. É como se você estivesse comprando 101 ações com o mesmo dinheiro, entende? Você ganhou uma ação de graça. Só que no meu caso, esse dinheiro que eu vou ter que disponibilizar lá no dia 15/5, eu tenho que ter ele. Porque imagina, se eu me comprometo a comprar 100 bancos do Brasil no dia 15/5, e aí chega dia 15/5, a ação
ação tá abaixo de 22,50 e eu tenho que comprar. Eu tenho que ter 22,50 vezes 100, porque eu vou comprar 100. Então, eu vou ter R$2.250, certo? Vou ter que ter esse dinheiro. E esse dinheiro, ele precisa ficar onde? Num lugar onde eu consiga resgatar rápido. Que no caso aqui, já te ensinei, o LFTB é muito bom para essa reserva de oportunidade. Tanto que no vídeo anterior que eu gravei com o Wesley, que esse aqui de Klabin, a gente fez venda de put de Klabin. Olha lá. Onde a gente teria que comprar Klabin no dia 17/4 a 18/14. Lá no dia 17/4 a gente vai gravar um vídeo para ver o que aconteceu. Se virou pó, se não virou, se eu vou ter que ser exercido. Mas eu disponibilizei de 15 mil. Ainda vai dar uns 200 mil reais de Klabin, que eu aportaria em Klabin a este preço aqui. E aí, o quanto que o Léo tem em LFTB, ó? O Léo tem em LFTB 576 mil. Então dá para eu disponibilizar um pouquinho mais de dinheiro para poder fazer essa compra de Banco do Brasil. Até lá, o dinheiro fica rendendo em LFTB, mais ou menos 1% ao mês, mais essa rentabilidade que eu vou ganhar aqui no Banco do Brasil que a gente vai calcular. E lógico, também vai ter o meu aporte mensal. Então eu vou mandar para a corretora o meu aporte mensal, que vai ser de 20 mil. Vou aportar em LFTB, porque quando os preços estão todos caros, a gente não monta a reserva de oportunidade. Só que, além de usar a reserva de oportunidade em LFTB, que vai render lá meus 1% ao mês, eu ainda vou utilizar esse LFTB como garantia para poder vender as opções. E eu vou ganhar mais dinheiro ainda. Mais dinheiro ainda. E na pior das hipóteses, o pior cenário possível é eu ter que comprar Banco do Brasil a 22,50, que é o que eu queria. Lembra no início da conversa? Era o que eu queria. Então a pior das hipóteses é eu comprar a ação do preço que eu queria, na data que eu queria. E a melhor das hipóteses para as opções seria realmente, pô, eu não vou comprar 24,60. Então pelo menos, se continuar 24,60, eu ganhei o prêmio, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, lembra lá, a gente tem 300 mil para aportar em Banco do Brasil. A gente não vai comprar direto, a gente vai comprar através das opções. Então eu tenho que ter esse dinheiro guardado em algum lugar, que vai ser o LFTB, que já tá lá, que vocês viram. Eu vou aportar mais 20 mil aqui, beleza? Então eu aportei mais 20 mil. 320 mil é o valor que eu aportaria em Banco do Brasil caso chegasse a 22,50, que é 20% de margem de segurança com todas aquelas premissas que a gente colocou. Qual que é o preço que eu pagaria? 22,50, né? Lembra aqui, ó, a gente pegou o strike aqui, ó, 22,50, certo? Então vou pegar lá, ó, esse valor dividido por 22,50, eu poderia comprar então 14.222 ações. Como nas opções é sempre de 100 em 100, teria que ser 14.200, beleza? 14.200. Então eu coloco lá, ó, 14.200, eu venderia essas opções, ó, tem um cara aqui vendendo a 26 e tem um cara comprando a 25. Eu vou tentar vender aqui a 25 centavos, tá? Aí quanto de dinheiro que eu vou ganhar com isso? Tá vendo aqui o valor total estimado? Eu vou ganhar 3.550 de prêmio. 3.550 de prêmio, tá? Então vamos lá, vou vender aqui, ó. Vender, vamos ver se vai ser executada. Ó lá, ordem executada. Vamos dar uma olhada aqui. Olha lá, vendi 14.200 puts de Banco do Brasil ao strike de 22,50 para dia 15 de maio. Beleza? Para dia 15 de maio. Então eu ganhei 25 centavos para cada ação, que deu um total aí de 3.550 de prêmio. Pior das hipóteses, chegar dia 15/5 eu ter que comprar Banco do Brasil a este preço, que é a pior das hipóteses eu ter aquilo que eu queria. E a melhor das hipóteses é eu ganhar esses 3.550 de dinheiro mesmo, porque chega lá no final, a ação tá acima de 25,50 e aí eu não vou ser obrigado a comprar, logo eu fiquei com prêmio. Léo, dá certo isso? Dá, já tem 3 meses que eu tô fazendo isso, querendo comprar Banco do Brasil a 22,50. No mês anterior, inclusive, eu fiz a venda de 14.300 a 36 centavos e finalizei essa ordem hoje, 14.300 aqui, recomprando ela a 7 centavos. Ou seja, eu finalizei antes justamente para gravar esse vídeo para você, porque eu poderia levar até o vencimento, provavelmente ia virar pó, mas para gravar o vídeo para vocês eu tive que fazer essa recompra aqui. Não usa a complexidade disso aqui não, tá? É só para tentar te ensinar aqui. Então eu ganhei 29 centavos do mês anterior, 29 centavos vezes 14.300. Isso aqui foi meu ganho no mês anterior, porque eu não fui obrigado, então é como se a minha opção tivesse virado pó. Não virou pó porque eu não esperei até o vencimento, eu recomprei ela, mas é que eu vendi a 36 centavos e recomprei a 7 centavos. Então eu ganhei isso aqui fazendo essa mesma estratégia no mês anterior. Neste mês eu ganhei 3.550, mas a gente só vai saber de verdade se eu ganhei, se eu assumi alguma coisa. Esses 3.550 já entrou na minha conta, né? Tanto que se você voltar um pouquinho o vídeo aí, o saldo tava de 5 mil e agora já tá de 8.500. Então eu ganhei esse valor mesmo, tá? Isso é prêmio mesmo, eu já ganhei, já fica aqui, eu já posso aportar, posso comprar algum outro ativo que tá descontado de fundo imobiliário, né? Que vai ser um próximo vídeo aí. Mas perceba que eu tô remunerando o meu capital de maneira mais eficiente. E, na pior das hipóteses, eu vou comprar aquele ativo que eu gostaria de comprar mesmo. Vamos ver qual que vai ser a rentabilidade disso aqui? Porque eu tô ganhando 1% com LFTB, certo? E eu vendi a put a 25 centavos para assumir a 22,50.
Então, quantos por cento que é isso? Ó? Dá 1,1% de prêmio. Então, eu tô ganhando 1% do LFTB mais 1,1% de prêmio em Banco do Brasil. Basicamente, eu ganhei 2,11% em um mês. E a pior das hipóteses que podem acontecer é eu ganhar 1% dos 300 mil que tá lá no LFTB e eu ter que tirar esse dinheiro do LFTB para comprar o Banco do Brasil ao preço que eu queria. Percebe o quanto que conhecimento você consegue remunerar mais o seu capital, se aumentar a sua rentabilidade? Essas coisas o consolidador de carteira que não consegue calcular, mas já vem bastante tempo eu fazendo dividendo sintético com alguns ativos da minha carteira. Um dia a gente pode gravar um vídeo só do quanto de dividendo sintético eu já fiz, mas provavelmente eu já devo ter mostrado isso para você em algum momento. Tô pensando em criar a carteira da Sara e fazer parte dela focada em dividendo sintético. Talvez a gente faça um quadro no canal sobre isso. O que vocês acham? Você acha que fica legal? Vocês querem que eu chame o Wesley? Vocês querem que eu grave isso sozinho? Como que vocês querem que eu faça? Deixa aqui nos comentários para eu entender. Mas essa foi a movimentação da carteira de hoje do rumo ao 100k. 20 mil de aporte, vai tudo em LFTB. E aí a gente fez uma venda de put em Banco do Brasil para dia 15/5 a 22,50, beleza? O próximo vídeo vai ser a gente alocando esse dinheiro aqui, ó, que a gente ganhou com a put, tá? Então a gente vai alocar esse capital em um fundo imobiliário que, na minha opinião, está em oportunidade, beleza? Espero vocês no próximo vídeo. Fique com Deus, papai do céu te abençoe. Dê o like no canal se você aprendeu alguma coisa nova. Ficou meio nebuloso, que eu sei que não dá para explicar tudo sobre opções agora, mas vocês viram eu fazendo aqui e você pode, inclusive, aprender mais lá no cara das opções. Ou entra na mentoria, né? Quando a mentoria abrir, você tem que entrar, pô, senão você vai perder dinheiro. Só essa movimentação aqui já pagava 2 vezes a mentoria praticamente, beleza? Com Deus!